Bom, hoje então a gente vai entrar no estudo no nível de população, né? Então, só relembrando, a ecologia a gente divide em 5 grandes níveis, né, de organização. A gente começou com o nível de biosfera, que foi o mais amplo, né, dando uma ideia geral do ambiente natural como um todo, né? Aí a gente focou depois no nível mais simples, que é o nível de organismo, agora a gente está indo para o nível de população. E na aula de hoje a gente vai falar um pouco de estrutura da população, estrutura, distribuição espacial, aspectos gerais da distribuição espacial, e vamos abordar bem de leve assim, um pouco de genética de população. A gente não vai entrar em detalhes de genética de população, mas só para dar uma noção da importância da variabilidade genética para manutenção das populações, né? Então, quando a gente fala em estrutura populacional, a gente está pensando basicamente na densidade, na distribuição dos indivíduos em um determinado habitat, né? Quando a gente vai estudar a proporção, a estrutura populacional, a gente sempre procura ver a proporção de indivíduos em cada faixa etária, né? Vocês devem estar familiarizados com aqueles gráficos de população humana, né, em que se compara, por exemplo, países europeus, onde você tem a base da pirâmide já está mais estreita, então você tem muito mais população adulta e chegando à idosa do que jovem, né? Enquanto que em países como a Índia, por exemplo, você tem uma quantidade muito maior de jovens do que adultos, então a pirâmide etária ela é mais triangular, isso, né? Então, tudo isso mostra um pouco da estrutura da população, tá? Além disso, a gente sempre tem que levar em consideração, né, os sistemas de acasalamento, incluindo aí a história de vida da espécie que a gente está considerando, né, e variações genéticas, né? As variações genéticas são muito importantes para determinar o sucesso adaptativo de uma população, né? Afinal, vocês vão lembrar do que vocês viram em EDVT no quadrimestre passado, mas todo o processo evolutivo e adaptação está relacionada a variações genéticas presentes dentro da população, né? Então, o que se espera é que uma população tenha uma variação genética grande o suficiente para que alterações no ambiente possam ser absorvidas ou possam ser melhor trabalhadas por pelo menos parte da população que vai ter variantes genéticos que vão dar determinada vantagem naquela situação, né? É o que se espera, pelo menos. As populações, então, elas exibem um comportamento dinâmico, elas vão mudando constantemente com o tempo, por conta de eventos reprodutivos, né? Mortes e a própria movimentação dos indivíduos dentro da população, migrando, né, de subpopulações, entre subpopulações e por aí vai. Bom, então, tem dois aspectos principais que a gente precisa pensar quando a gente pensa numa população natural, né? O tamanho da população é o número total de indivíduos, tá? Ou muitas vezes as populações estão em ambientes distintos, sem uma interconexão direta, então você tem subpopulações, né? O tamanho dessas subpopulações. E outra coisa é a densidade da população, o número de indivíduos por uma determinada área. Nesse mapinha aqui, a gente tem um exemplo para a população humana, né? Mostrando que algumas áreas do nosso planeta, aqui a gente tem uma divisão política, né, por países, alguns países a gente tem uma densidade demográfica muito grande, então a gente tem muito mais gente vivendo numa área menor, né, do que em outras regiões onde a gente quase não tem ninguém vivendo, em áreas bem vastas, né. É claro, a gente deve esperar isso. A gente vivendo aqui numa grande cidade como São Paulo, a maior cidade do hemisfério sul, né, a gente tem uma densidade da população humana aqui em São Paulo muitíssimo maior do que numa cidade ou município, por exemplo, no estado do Amazonas, né, onde você tem muito pouca gente numa área gigantesca, enquanto que aqui a gente tem uma concentração muito grande de gente numa área muito pequena. Então, essa densidade ela vai mudar muito ao longo do tempo, do espaço, né, em sistemas naturais.
ela pode variar bastante. Aqui a gente tem um exemplo de um estudo. É só um instantinho, gente. Aqui a gente tem um... Vocês continuam vendo a minha tela direitinho? Sim, Dá professor. para ver, tranquilo. Tá, beleza. Aqui a gente tem um estudo feito ao longo de 10 décadas, né, um século, de um determinado inseto, um percevejo, a presença de um determinado percevejo, que é uma praga ambiental, então ataca lavouras e tal, no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Né? Então, esse estudo mostra como a população desse percevejo estava presente, a densidade dela, ao longo de 10 décadas, né? Desde 1840 até 1939. E mostra que a variação na população ela é gigantesca ao longo do tempo. Então, houveram períodos em que a população estava muito intensa, né, muito densa, quantidade muito grande de indivíduos presentes na área desse estado, nos Estados Unidos, e outros períodos em que o bicho praticamente não aparecia por lá, estava em densidade muitíssimo baixa. Que fatores que podem ocasionar isso? Bom, levando em consideração que esse animal é uma praga agrícola, muito provavelmente eventos em que houve o uso de defensivos agrícolas, né, de inseticidas e tal, muito provavelmente mataram a maior parte da população, e aí poucos indivíduos sobraram, e às vezes isso pode ser algo que explica o fato da densidade populacional ter sido muito baixa em alguns momentos, né? Por outro lado, em outros momentos, pode ser que só tenha sobrado uma linhagem, por exemplo, que é resistente ao pesticida que se usava na época, e aí a população volta a crescer e o bicho volta a aparecer em grandes quantidades, por exemplo, na lavoura. Né? Mas também podem ter outros fatores influenciando isso aqui. Tá? No caso desse estudo em particular, o principal problema foi esse mesmo. Então, foi o uso de defensivos agrícolas, né? E o desmatamento, o desmatamento para a produção de lavouras, né? De monocultura em geral, acaba favorecendo muito o crescimento exponencial das populações desse organismo, né? Fazendo com que a densidade populacional fique muito alta em períodos em que o defensivo agrícola não está sendo utilizado, né? Mas outros fatores também podem influenciar, por exemplo, na densidade de um determinado organismo numa determinada área, como, por exemplo, o fator da migração, né? Às vezes, as populações elas podem migrar de umas áreas para outras. Então, em determinadas épocas, você vai ter uma densidade grande naquela área, em outras épocas, pode ser que a densidade baixe muito, porque os organismos migraram daquela área para uma outra área. Um exemplo disso são os gansos, né? O ganso canadense é uma espécie de ave que tem uma migração bastante longa. Então, ele ocorre desde o norte do México, sul dos Estados Unidos, ali nos períodos de inverno, né? Mas quando vai se aproximando do verão, eles vão migrando para o Canadá, e alguns chegam até bem norte do Canadá, norte do Alasca. Quer dizer, o bicho consegue... No verão, ele aproveita muito mais essas regiões que são muito frias. No inverno, ele não conseguiria resistir a essas temperaturas muito frias, e aí ele tende a migrar, então, para o sul. Então, a densidade populacional vai variar muito ao longo do ano, né? Então, a densidade populacional vai ser maior no sul da América do Norte, né, no inverno, e no norte da América do Norte no verão, e nos períodos intermediários no meio, porque eles estão de passagem por ali. Né? Beleza até aqui, pessoal? Beleza, professor. Ok. Bom, a gente também pode observar uma certa variação na forma como os indivíduos estão dispersos ao longo de uma determinada área, né? Então, a distribuição dos organismos numa área ela pode ocorrer de formas diferentes, né? Ela pode ser uma distribuição do tipo agrupada, onde os indivíduos formam grupinhos discretos, né?
que são facilmente identificáveis. Ela pode ser uniforme, onde os indivíduos estão espalhados de uma forma uniforme, com um distanciamento mais ou menos igual entre si, ou de forma aleatória, né? Forma aleatória seria o mais comum na natureza, mas alguns espaçamentos, alguns padrões de distribuição, eles podem ter determinadas explicações. Então, geralmente, o espaçamento uniforme, ele pode sugerir que existe uma relação direta entre os indivíduos, né? De forma que eles mantêm a distância entre eles. No caso de alguns vegetais, por exemplo, existe uma tendência a uma distribuição uniforme quando existe uma competição direta entre os indivíduos por recursos, né? Pode ser água ou determinados minerais presentes no solo, por exemplo, no caso dessas plantas. E aí, se o indivíduo já se estabeleceu num lugar, outro não vai conseguir se estabelecer do lado, porque ele não vai conseguir aproveitar aqueles nutrientes ou aquela água que tem ali. Então, a tendência é que haja um espaçamento mais ou menos uniforme entre eles, né? Dessa forma, né? Por outro lado, a distribuição agrupada, ela também pode surgir por algumas razões, né? Geralmente por predisposição social para formar grupos em animais que são sociais, por exemplo, ou uma distribuição agrupada de recursos, onde os recursos estão concentrados numa parte específica da área de vida do organismo, então eles tendem a se agrupar ali. No caso de plantas, por exemplo, pode existir uma tendência da progênie permanecer perto dos pais. Então, plantas que produzem sementes que não são, às vezes nem se reproduzem por sementes, se reproduzem só por reprodução assexuada, né, por brotamento. Então, os brotos vão estar, obviamente, crescendo ao lado da planta-mãe, e isso vai formar uma distribuição, vai tender a formar uma distribuição espacial agrupada, né? Um exemplo, por exemplo, um bambuzal, né? Você tem um primeiro bambu que cresceu ali, e todos os bambus filhos vão crescendo ali em volta, formando aquela moita, né? Aquela moita de bambu totalmente agrupada. A mesma coisa, por exemplo, com bananeiras, aí vai, né? A gente tem que levar em consideração que, em geral, especialmente por ação do homem, tá? Não só por ação do homem, claro, isso existe naturalmente, mas a ação do homem, a ação humana, ela tem potencializado muito isso, né? O surgimento de paisagens heterogêneas, onde você não tem só o habitat favorável para o organismo ali, né, naquela área espacial, né? A maioria das populações ela está dividida em subpopulações que vivem em manchas de hábitats que são favoráveis, né? Separadas por áreas desfavoráveis, né? Essas áreas desfavoráveis, às vezes, quando elas são a maior parte do território, a gente vai chamar elas de matriz, né? Aqui a gente tem um exemplo, um mapinha aqui, mostrando... Você está conseguindo ver bem o mapa aqui? Fica pequeno, né? Dá para ver sim, professor. Dá para ver. Tá. Aqui mostra a região, uma parte ali da região aqui de Santo André, né, e São Bernardo. Então mostra aqui toda uma área urbanizada, uma urbanização muito forte, né? E aí a gente tem uma área de mata aqui, relativamente conservada, que é a região do Parque do Pedroso, né, Santo André. Então, isso aqui mostra uma mancha de habitat, né, que é favorável para algumas espécies, por exemplo, para determinadas plantas ou para aves, por exemplo, né? Enquanto que a gente tem uma matriz aqui de área urbanizada, né, que não é nada favorável para diversas espécies. Então, isso também vai influenciar muito na forma como as espécies vão se distribuir, né, como vai ocorrer a distribuição das espécies nas áreas, né? Professor, Oi. licença, uma dúvida. Eu acho que o senhor não tem acesso ao chat, mas a Paloma perguntou o que é matriz. Que é a matriz, né? Então, vou explicar um pouco melhor. Quando a gente tem um ambiente onde o habitat de uma determinada espécie está fragmentado, eu vou mostrar melhor com outras imagens aqui para frente.
a matriz seria a área onde o habitat não é o ideal para a espécie. Então, por exemplo, quando você tem fragmentos de mata no meio de áreas que estão devastadas para cultivo, por exemplo, né, para agricultura, a matriz vai ser a parte onde está sendo feita a agricultura, né, onde foi devastado para se ter uma monocultura, por exemplo, então as espécies que vivem nos fragmentos, elas vão ter que cruzar essa matriz para chegar num outro fragmento, por exemplo. Tá? Então, o grau com que os membros das subpopulações vão estar isolados entre si vai depender muito da distância desses fragmentos onde as subpopulações estão, ou dessas manchas, né? O tipo de matriz, né? Então, dando exemplo aqui em relação à figura anterior, para uma ave, por exemplo, você pode ter uma subpopulação num parque interno dentro da cidade, né? E uma outra subpopulação maior nessa área de mancha aqui do Parque Pedroso, por exemplo. Para essas aves chegarem do Parque Pedroso até um parque interno dentro da cidade, elas vão ter que sobrevoar toda uma parte de uma matriz que é totalmente desfavorável para elas, que é o ambiente urbano. Né? E também tem que ser considerado muito a capacidade de deslocamento da espécie. Se a gente está falando, por exemplo, de uma mancha como o Parque do Pedroso e um parque urbano, como o Parque Central em Santo André, e a gente está falando de espécies como, sei lá, uma espécie de formiga, por exemplo, é de se imaginar que essa espécie não seja capaz de cruzar essa matriz urbana para conseguir chegar até a outra área. Né? Então, só exemplos aí dessas limitações. Existe um conceito, a gente vai trabalhar um pouco melhor esse conceito lá para frente nessa apresentação, tá? Mas só para introduzindo para vocês, existe um conceito importante que é o conceito de metapopulação. Metapopulação seria a ideia de que uma população natural ela está dividida em subpopulações. Essas subpopulações, de certa forma, estão separadas entre si e os indivíduos raramente migram. Eventualmente, eles vão de uma subpopulação para outra, mas raramente as migrações não são tão constantes, tá? Então, o que se acredita que acontece numa situação como essa? Aqui a gente tem um exemplo de uma determinada águia na região da Flórida, nos Estados Unidos. É um estudo que foi feito, então, em áreas onde você encontra subpopulações dessa águia, tá? E essas linhas mostram a conexão entre essas subpopulações, né? O movimento de aves adultas entre uma subpopulação e outra, mostrando que existe uma conectividade entre elas. Essa conectividade ela é muito importante do ponto de vista genético, né? Porque se uma subpopulação ficar totalmente isolada, você acaba tendo o efeito de endogamia ali, né? E você acaba tendo uma tendência a perder a variabilidade genética nessa subpopulação. Agora, se ela está ligada com outras subpopulações, por esses processos eventuais de migração de adultos na fase reprodutiva, aí sim você pode ter uma conexão gênica entre essas subpopulações. Tá? Isso é o que a gente chama, então, de metapopulação. Bom, a gente tem, então, um processo que está cada vez mais comum, justamente por ação humana em geral, que é o processo de fragmentação de hábitats. Né? Então, essa fragmentação dos hábitats, originalmente contínuos, está acontecendo no mundo todo, causado pelo desmatamento, pela construção de estradas e por aí vai. Né? E a ecologia de paisagem é esse ramo da ecologia justamente que vai estudar como que esse tamanho e a distribuição dessas manchas, desses fragmentos, vai influenciar sobre as populações que vivem ali. Né? E como que as populações de determinadas espécies conseguem... como que funciona a dinâmica, como que elas se interligam, né? Vivendo nessas manchas de hábitats formadas pelo processo de fragmentação. Né? Então, aqui, só para dar um exemplo,
continuando aqui com um mapinha da região de Santo André, né, aqui, eu tinha mostrado essa figura de cima que mostra, então, a malha urbana ali em Santo André, pegando um pouco de São Bernardo, pegando o Parque do Pedroso. E quando a gente vai mais para o sul, sudeste do município, a gente já pega aqui a região de Paranapiacaba, né, pegando um pouquinho de Rio Grande da Serra, onde a gente tem um fragmento florestal muito maior. Então, percebam que toda essa região, a gente tem fragmentos de mata, né? A fragmento na região de Paranapiacaba ele já é contínuo, é um fragmento bem grande, está dentro de uma área de proteção bem maior, né? O Parque do Pedroso já é um fragmento bem menor, e o que separa esses fragmentos são essa matriz urbana que está crescendo aqui em volta, né? Então, não só ruas com casas, mas também rodovias, né? Uma série de estruturas de ocupação criada pelo homem, né? E a gente vai ter também pequenos fragmentozinhos dentro da malha urbana, né? Então, pequenos parques, pequenas praças com algumas árvores, não deixam de ser fragmentos, muitas vezes, dessa floresta maior que existia aqui originalmente, né? Então, quando a gente tem a fragmentação, essa aqui é uma outra imagem que mostra também um fragmento de floresta. Então, na região de Mata Atlântica, né, a gente tem a fragmentação, os fragmentozinhos, e toda uma matriz aqui de cultivo de lavoura, né? Você dá para ver aqui, se olhar com cuidado essa foto, você vê que tem várias lavouras diferentes ocupando espaços aqui entre esses fragmentos de mata. E a gente tem aquilo que a gente chama de corredor ecológico. No caso, os corredores aqui estão acontecendo principalmente em volta de riachos, né, de corpos de água. Então, a gente tem uma mata ciliar em torno desses corpos de água que funciona como um corredor, meio que interligando esses fragmentos, né? Quando a gente pensa num fragmento, a gente tem alguns efeitos importantes sobre o fragmento. Um deles é o efeito de borda, tá? O efeito de borda, ele é um efeito. A borda ela é uma região de transição entre a matriz e o fragmento florestal e o núcleo do fragmento florestal, né? Então, o que acontece é que geralmente a borda ela está mais exposta a intempéries, a ações externas ao fragmento, né? Então, geralmente as bordas a gente tem um processo de ressecamento da vegetação, porque a umidade se torna muito menor próximo da borda, né? A temperatura tende a ficar mais alta também, você vai ter mais ação de ventos, e com isso também você pode propiciar o crescimento nessas bordas de uma vegetação, de alguns organismos que têm efeito maléfico para aquela comunidade toda que vive dentro daquele fragmento, né? Então, por exemplo, é muito comum nas bordas dos fragmentos de vegetação, dos fragmentos florestais, a gente tem um crescimento muito grande de lianas, né, que são aquelas trepadeiras que crescem sobre as árvores que estão no fragmento e acabam meio que reduzindo as taxas de fotossíntese, né? Você pode ter o crescimento de espécies que estão mais acostumadas a áreas abertas, né, a uma incidência solar maior, fazendo com que as espécies mais comuns da floresta não consigam se reproduzir e se manter nessas bordas. Então, existe todo esse problema, né? Para você ter uma ideia, hoje, na região amazônica, né, o desmatamento na região amazônica hoje ele está causando uma perda de até 15 toneladas de biomassa por hectare por ano, só com esse efeito de borda acontecendo nesses fragmentos de floresta amazônica, né?
Então, a borda, a gente pode ter dois tipos de borda, basicamente, né? Uma borda abrupta, por exemplo, aqui entre uma plantação de uma monocultura e um fragmento florestal, né? Ou uma borda gradual, né? Uma região onde foi desmatada, onde você tem um campo, por exemplo, destinado à pecuária, né? com gramíneas para alimentação de gado, e você pode ter uma situação gradual, onde você vai ter toda uma sucessão de organismos, de plantas ali crescendo, até se chegar naquela situação de clímax, que é a situação no interior da floresta. Né? Então, a borda é essa superfície de contato entre os hábitats contrastantes. É importante a gente levar em consideração também que as bordas, o efeito maior da borda no fragmento geralmente acontece nos primeiros 30 metros ali, entre a interface, né, da matriz com o fragmento para dentro do fragmento. Então, os primeiros 30 metros ali, eles são meio que essenciais nesse efeito de borda, mas o efeito muitas vezes pode chegar até 60, 100, às vezes até 200 metros para dentro do fragmento, né? Então, um fragmento florestal, a gente vai ter a região do núcleo, que é a região central mesmo, onde esse fragmento ele ainda tem uma diversidade e uma dinâmica muito parecida com a floresta original, mas a gente vai ter essas bordas em volta, né? E aí isso vai ter uma influência muito grande sobre a forma do fragmento, né? Quando você tem um fragmento que é mais circular, a tendência é que você tenha uma proporção menor de borda em relação ao núcleo. Quando você tem fragmentos mais alongados, aí você vai ter uma tendência a ter muito mais borda proporcionalmente do que núcleo naquele fragmento, né? E aí o efeito, então, de borda vai ser muito mais intenso para esses fragmentos. Quanto menor o fragmento, também, obviamente, o efeito vai ser maior. Alguns fragmentos são tão pequenos que você praticamente só tem efeito de borda nele inteiro, né? Você deixa de ter uma região central com as características gerais daquela mata original. Beleza até aqui, pessoal? Estão acompanhando bem? Certinho. Beleza, professor. Então, só para sintetizar aqui, as consequências dessa fragmentação florestal, a gente tem a redução da área núcleo das florestas, né? Toda essa área descontando toda a faixa de borda, né? A redução do tamanho populacional de algumas espécies mais sensíveis a essa fragmentação, né? Alteração na estrutura etária de algumas populações, claro, né? Porque algumas populações, por exemplo, de plantas, precisam de sombra para sobreviver na fase inicial da vida, por exemplo. E aí, se você tem um efeito de borda muito grande naquele fragmento, você acaba reduzindo muito a área possível para que você tenha indivíduos jovens daquele determinado tipo de planta, porque a maioria da área vai estar recebendo uma incidência solar muito maior do que os jovens estão habituados, né, são capazes de sobreviver, por exemplo, para aquela espécie. Por aí vai. Só alguns exemplos, né? Isolamento de algumas populações com redução do fluxo gênico e variabilidade genética, aumentando o risco de extinção, né? Se você tem fragmentos muito pequenos, a tendência é que você reduza muito aquela subpopulação que está ali, e se não houver conectividade com outras áreas, você pode acabar perdendo essas populações, então, por extinção local. Então, a gente tem um conceito aqui, que é o conceito de conectividade, e é a capacidade da paisagem facilitar o fluxo entre os seus elementos, né? Então, o fluxo das diferentes espécies entre esses fragmentos, né? Então, a gente tem os corredores, que são muito importantes para conectar esses fragmentos, né? A gente tem a questão da permeabilidade da matriz. Então, determinados tipos de matriz, eles são um pouco menos desfavoráveis para determinadas espécies do que outros, né? Então, por exemplo,
se você tem uma matriz entre diferentes fragmentos florestais por exemplo, um cultivo de árvores para corte de madeira, por exemplo, eucalipto ou acácia, né? Você vai ter uma floresta ali diferente daquela original, né? Mas ainda assim é uma área florestal sombreada, tal, pode ser um pouco menos agressiva, desfavorável para algumas espécies, para conectar um fragmento ao outro, do que se a matriz for, por exemplo, um campo limpo, aberto, cheio de gramínea para pastagem, né? A gente também tem elementos que a gente chama de trampolins ecológicos, que são elementos na paisagem que vão auxiliar algumas espécies no processo de passar de migrar de um fragmento para outro, tá? E, bom, claro, né, a proximidade entre os fragmentos florestais vai ser muito importante nesse processo de conectividade. Não adianta você ter dois fragmentos muito ricos, mas eles estarem muito distantes entre eles, né, que isso vai incapacitar a maioria das espécies de conseguir se conectar nesses dois fragmentos. O conceito de trampolim ecológico é a ideia, por exemplo, de que você pode ter dois fragmentos e alguns elementos no meio do caminho dos dois, como árvores, por exemplo, que vão permitir que organismos que estão num fragmento se dirijam a outro, tá? Passando, então, por esses espaços onde eles estariam menos vulneráveis, né? Então, por exemplo, imaginando árvores num campo aberto, por exemplo, entre dois fragmentos, seriam trampolins ecológicos para passagem de aves, ou até de mamíferos, talvez até de insetos também, né? Podendo passar um tempinho, se proteger ali, até pular para o próximo trampolim para chegar no fragmento. Estão pegando bem até aqui, pessoal? Sim, professor, eu tenho uma dúvida. De que Sim. maneira que os corredores conectam esses fragmentos florestais, os corredores ecológicos? Os corredores eles vão servir, de certa forma, como trampolins. Deixa eu voltar nessa imagem aqui, porque acho que ela é bem... mostra bem isso daqui, essa questão. Aqui a gente tem fragmentos florestais, e a gente tem esse corredor, por exemplo, que é formado pela mata ciliar, né? Não sei se vocês sabem, mas na nossa legislação, todo corpo de água, todo rio, córrego e tal, a mata ciliar, até, eu não lembro exatamente os valores, mas acho que até 15 ou 30 metros da margem para cada lado, ela deve ser mantida, né? Então, por lei. Então, por exemplo, você tem uma fazenda, né? Você vai devastar tudo para plantar soja, por exemplo, mas até 15 metros para cada lado da margem de um córrego, você tem que manter a mata ciliar ali. Claro que muita gente não respeita isso, né? Mas na legislação isso está presente. Então, essa mata ciliar, então todo esse percurso do córrego, não sei se vocês estão conseguindo ver bem a minha setinha aí, esse percurso do córrego, ele vai ter uma mata ciliar que vai servir, que vai auxiliar a fauna, os organismos, principalmente a fauna, né, a se deslocar de um fragmento para outro, né? Então imagine, por exemplo, uma espécie de lagarto que vive num fragmento aqui do lado direito, tem uma subpopulação aqui, outra subpopulação desse fragmento aqui do lado esquerdo da foto, né? Então, para ele chegar para um adulto em fase reprodutiva, migrar de um fragmento desse para outro, na busca de parceiro sexual, alguma coisa assim, se ele for tentar fazer essa passagem diretamente aqui pelos campos que estão abertos para a lavoura, ele vai estar muito mais exposto à predação, ele vai estar muito mais exposto a condições ambientais desfavoráveis, como um calor maior, desidratação, por aí vai, né? Se ele utiliza esse corredor, por exemplo, aqui da mata ciliar, ele consegue se deslocar de um ponto até o outro em condições bem menos desfavoráveis para ele, tá? Então, esses corredores eles funcionam como
passagens mesmo para a fauna, né, para facilitar o acesso entre diferentes fragmentos e aumentar a conectividade entre esses fragmentos. Beleza? Deu para pegar? Deu sim, professora. Obrigada. Tá. Existem programas de conservação ambiental em que busca-se conscientizar, por exemplo, produtores rurais de manterem, obviamente, né, fragmentos o maior possível, né? Quando não é possível, dado que isso já existe naquela região, pelo menos manter corredores mais extensos entre esses fragmentos, né? Para que possa haver a conectividade da fauna e da flora, obviamente, também, né? E com isso a gente tem uma menor chance de extinção de espécies nesses fragmentos, né? Bom, vou falar um pouquinho agora de 3 modelos principais quando a gente fala em paisagens heterogêneas, né? Um modelo de metapopulação, o modelo fonte-poço, né, source sink, e o modelo de paisagem geral. O modelo de metapopulação, ele pressupõe que quando a gente tem fragmentos, a gente vai ter fragmentos que estão ocupados e fragmentos desocupados, considerando cada espécie, por exemplo, né? Então, vamos considerar que tem uma espécie X e essa espécie ocorre nesses fragmentos que estão pintadinhos aqui mais escuros, né? Uma vez que existe essa ocupação nesses fragmentos, a gente tem, então, subpopulações da espécie vivendo nesses fragmentos, certo? E o modelo de metapopulação, então, ele leva em consideração a dinâmica de fluxo gênico entre esses fragmentos, ok? Aquilo que eu tinha mostrado lá antes, com aquele exemplo das aves na região da Flórida, né? Você tem subpopulações e você tem migração entre indivíduos adultos em fase reprodutiva, de forma que existe uma certa troca gênica entre esses indivíduos desses fragmentos. O modelo fonte-poço, o source sink, ele já é um pouco mais complexo, porque ele leva em consideração tudo aquilo que o modelo de metapopulações diz, né? Mas ele vai um pouco além. Ele mostra que nesses fragmentos você pode ter condições melhores ou piores para que a espécie exista. Naqueles fragmentos em que você tem uma alta qualidade de recursos para a espécie, você tende a ter populações maiores, né? E à medida, então, que essas populações crescem muito, indivíduos dessas populações tendem a migrar à medida que você tem uma população maior no fragmento, né? E a competição por alimento ali se torna cada vez maior, você tende a ter indivíduos migrando para outros fragmentos onde a qualidade já é um pouco menor, mas que também vai suportar uma população menor. Então, esse as manchas, os fragmentos fontes são aqueles onde você vai ter populações numerosas, né, recursos mais abundantes, com melhores condições de sobrevivência e reprodução. E as manchas poço, os fragmentos poço, vão ser aqueles onde vão estar recebendo indivíduos de fora, né? Vão ter populações menores, os recursos vão ter mais escassos, e as populações elas só vão ser mantidas por essa imigração de indivíduos que vêm das manchas mais favoráveis, as manchas fonte, no caso, né? Deu para entender essa dinâmica? Deu sim, professor. Tá. E aí, no modelo de paisagem, a gente já tem a situação mais complexa ainda, né? Mais completa ainda, né? Que é onde a gente considera as metapopulações, considera esse fluxo do modelo fonte-poço, né? Mas também leva-se em consideração a qualidade da matriz. O que a gente tem na matriz, né? O que está separando esses fragmentos? Então, porque dependendo do que você tem entre os fragmentos, você pode. A conectividade não vai estar relacionada só ao número de indivíduos que tem
um fragmento fonte, aí o número que pode migrar para um fragmento poço, por exemplo. Mas também que tipo de barreiras existem entre um fragmento e outro, né? Então, o modelo de paisagem ele leva tudo em consideração. Nesse exemplozinho aqui, se você tem um rio que separa alguns fragmentos, isso pode ter um efeito extremamente limitante para a espécie, dependendo da espécie que está considerando, para ela conseguir migrar de um fragmento para outro. Né? Se for uma espécie animal de pequeno porte que não seja capaz de voar, por exemplo, ele vai depender, por exemplo, de épocas de seca desse rio para conseguir atingir um outro fragmento, por exemplo. Né? Então, só alguns exemplos do quanto a qualidade da matriz e o que tem nessa matriz vai ser importante também para a conectividade entre esses diferentes fragmentos. Beleza? Até aqui, pessoal? Tranquilo. Ok. Bom, falando um pouquinho aqui dos tamanhos populacionais, né? A gente sempre tem que levar em consideração que quanto menor for uma população de uma determinada espécie, qualquer espécie que seja, tá? Quanto menor a população, maior a chance dessa população chegar numa extinção, a um acaso, numa extinção estocástica. Né? O isolamento genético ele vai ter um efeito muito forte sobre a população. Né? Então, ele vai reduzir a variabilidade genética, né? Quando você tem um isolamento de uma população muito pequena, você vai ter uma maior reprodução, um maior efeito de endogamia, né? Então, a gente tende não só a ter uma menor variabilidade genética, mas também uma tendência a fixar na população genes que podem ser deletérios, né? Porque você está tendo um cruzamento entre indivíduos muito próximos geneticamente, né? Além disso, tem todos os fatores relacionados à deriva genética que vão estar atuando, né? Então, nesse gráfico aqui do lado direito, foi feito um estudo separando populações de caprinos, né, de cabras e bodes, com diferentes tamanhos, para ver o que acontecia ao longo do tempo, tá? Então, essas subpopulações elas foram separadas e só se permitiu o cruzamento entre eles ali. Né? E se observou que uma população de menos de 100 caprinos tendia a um processo de extinção em cerca de 50, 60 anos. Só a população com 100 indivíduos, no mínimo 100 indivíduos, é que conseguia ter uma estabilidade a ponto de manter a população por mais de 70 anos nesse estudo que foi feito. Então, percebam que o tamanho da população ele é muito importante. E considerando-se aqueles fragmentos de mata, né, o tamanho do fragmento ele vai ser importante para sustentar um determinado tamanho de população, né? E se não for suficiente, não houver troca gênica, não houver conectividade dos fragmentos, a tendência é que populações muito pequenas presentes ali acabem se extinguindo. A gente tem um exemplo aqui, que é o do mico-leão-dourado, que é uma espécie com alto risco de extinção, né? Que é um macaquinho presente na Mata Atlântica. Né? A Mata Atlântica no Brasil, ela foi reduzida a cerca de 7% da sua extensão original, né? Principalmente por desmatamento para produção agrícola, construção de cidades, rodovias e por aí vai. Né? Então, aqui a gente está mostrando uma região que é no sul da Bahia, né? Em 1946, a Mata Atlântica ali era predominante dentro desse território todo, e ela foi extremamente desmatada, né? Hoje a gente tem fragmentos muitíssimo pequenos, né? Nesses fragmentos existia a espécie do mico-leão-dourado, e os fragmentos se reduziram tanto que a população nesses fragmentos
se reduziu a tamanhos tão pequenos que não foi possível manter essas populações originais de mico-leão dourado nesses fragmentos. Hoje, por exemplo, para essa espécie, a gente tem uma única região no Brasil, antes eles estavam presentes em boa parte da costa brasileira, desde o estado do Rio de Janeiro até o sul da Bahia, subindo até o meado da Bahia, por exemplo, em áreas de Mata Atlântica. Hoje, só existe uma população natural desses organismos em uma reserva no estado do Rio de Janeiro, e é uma reserva relativamente pequena, onde a população chegou a menos de 200 indivíduos na década de 80, se não me engano, 70 e pouco, 80, mas os programas de conservação conseguiram frear o desmatamento na região e criar áreas de proteção, de forma que hoje a população está em torno aí de 600, 700 indivíduos. Então, conseguiu fugir, sair por muito pouco daquela zona em que a tendência natural é a extinção mesmo, né? Claro, sobrevive hoje graças à criação dos parques, que ainda mantém essa população lá. Mas em outras regiões, como o sul da Bahia, por exemplo, não foi possível manter as populações de mico-leão dourado, porque as populações ficaram tão pequenas, tão restritas, que acabaram entrando no processo de extinção. Tá? Então, a gente tem algo que a gente chama de um vórtice de extinção, né? Quando uma população é muito pequena, ela está sujeita a esses fatores que invariavelmente levam ao processo de extinção, né? Principalmente devido à endogamia, que é o acasalamento de indivíduos que são geneticamente muito semelhantes. Então, como eu já tinha dito, além de se diminuir muito a variabilidade genética, se acaba tendo a fixação de caracteres deletérios na população, né? Caracteres indesejados. Além disso, todo o processo de deriva genética, né? Que é um processo que modifica aleatoriamente as frequências gênicas, tende a ser mais intenso, então, em populações pequenas. A gente tem essa perda de diversidade. Com a perda de diversidade, a gente vai ter uma redução no valor adaptativo individual e na adaptabilidade populacional, de uma forma geral, tá? Com isso, a gente vai tender a ter menos reprodução, maior mortalidade, chegando, então, à extinção da espécie, tá? Esses conceitos de efeito fundador e gargalo populacional, vocês devem ter tido na disciplina de DVT, né, no quadrimestre passado, mas só para relembrar um pouco aqui, numa população natural, a gente tende a ter uma certa variabilidade genética, que aqui está representada por cores, né, dos indivíduozinhos, e a tendência é que a população vá crescendo ao longo do tempo e a variabilidade genética, no mínimo, vá se mantendo, se não ir aumentando através de processos de mutação, né, ou de variações com cruzamento. Quando você pega uma parte dessa população e migra essa parte para outra região, formando uma nova subpopulação que vai estar isolada, a gente chama isso de efeito fundador. Esses indivíduos que estão migrando, eles podem não carregar toda a variabilidade genética que existia na população original, né? Então, aqui nesse exemplo, a variabilidade genética dessa população original aqui, por exemplo, tinha indivíduos, estão marcados aqui com colorações, né, do tipo branco, amarelo, vermelho e azul. No efeito fundador, por exemplo, pode ser que em uma subpopulação, que for uma nova área, você não tem indivíduos brancos, por exemplo. Então, você perdeu um pouco da variabilidade genética aqui, né? Uma outra área, por exemplo, você tem nem brancos nem amarelos, então a variabilidade genética ela é menor ainda, né? Com o passar do tempo, com os cruzamentos, as novas gerações, você pode ter o efeito, então, do gargalo populacional, que é essa diminuição da variação genética que pode acontecer por eventos catastróficos, eventos em geral. Evento catastrófico não é só um terremoto, pode ser uma queimada, enfim, uma enchente, alguma coisa do tipo, né? E você pode ter, por eventos de gargalo populacional persistentes, fazer com que uma população, por exemplo, perca totalmente a sua variabilidade genética, né? Os indivíduos se tornem tão
próximos geneticamente um dos outros, tão semelhantes geneticamente, que a variabilidade é tão baixa que vai conferir a essa população uma adaptabilidade populacional muito menor, né? Então, variações no ambiente podem causar situações que vão ser desfavoráveis para todos os elementos da população de uma vez só, né? E isso, então, aumenta as chances dessa população se extinguir ao longo do tempo. Então, só para fechar, então, a ideia de hoje aqui, né? Quando você tem populações grandes e diversas, né, e você tem eventos de migração mais constantes nessa população, você tem um risco muito menor de extinção, né? Em ambientes que mudam, os ambientes geralmente mudam o tempo todo, podem ter mudanças leves e graduais ao longo do tempo, mas mudanças estão sempre acontecendo, né? A alta diversidade genética ela aumenta as chances de sobrevivência das populações, né? Em populações grandes com alta diversidade genética, cujos hábitats são maiores também conectados, mantém um fluxo gênico que reduz, então, essas chances de extinção, né? Vocês conhecem algum exemplo de espécie que as populações são muito grandes, estão muito dispersas e os eventos de migração são constantes, de forma que essa população tem uma variabilidade genética muito alta? Alguém conhece alguma população assim? O ser humano, não? O ser humano, com certeza, né? Então, só para dar um exemplo, né? As chances de você ter uma extinção da espécie humana são muito, muito baixas, porque é uma espécie que, além de estar extremamente espalhada no ambiente global como um todo, né? E ter adaptações para viver nas mais variadas condições. Além disso, a gente tem processos de migração muito intensos, troca gênica muito intensa, com isso uma variabilidade genética muito grande, né? Então, a não ser que tenha eventos de gargalo populacional assim, catastróficos em nível planetário, as chances de rolar uma extinção dessa espécie são extremamente baixas, né? Tem várias outras que a gente pode enumerar aqui, né? Coronavírus, por exemplo, né? Então, assim, a chance de extinguir as espécies que estão em condições assim, com populações muito grandes são muito, muito baixas, realmente. Tá? Bom, pessoal, acho que por hoje minha apresentação é essa. Deixa eu voltar aqui para... Se ficou alguma dúvida em relação ao que a gente viu hoje? Professor, eu tenho uma dúvida. No exemplo que você estava dando sobre populações pequenas do mico-leão dourado, nessa parte que tinham menos de 200 indivíduos, a melhor estratégia era manter eles juntinhos ou, tipo, isolar eles e separar, assim, para conseguir fazer com que a população não ficasse tão no mesmo lugar e ocorresse o risco maior de extinção, ou por conta de ser parque ecológico era melhor manter todo mundo junto? Então, essa é uma questão muito boa. Já dando spoiler aí para uma questãozinha que eu coloquei para vocês lá, de atividade, né? O que acontece é o seguinte, populações pequenas tendem a se extinguir, né? Por essas razões que a gente viu aqui. Né? Quanto menor a população, maior é o risco. Então, tem que se manter a maior conectividade possível entre essas populações. Numa área que seja capaz de comportar essa população naturalmente, essa seria a situação ideal. Tá? Então, por exemplo, aquela região lá do sul da Bahia foi com fragmentos muito pequenos, mas se pelo menos um desses fragmentos ainda for suficiente para manter uma população de 200, 300 indivíduos,
o ideal seria mantê-los todos juntos, tá? Não sendo possível, aí você acaba separando, fragmentando a população, né? Mas se houver fragmentação, você tem que fazer o possível para que haja conectividade, pelo menos. Porque senão cada subpopulação vai funcionar como uma população menorzinha ainda. E aí a chance de extinção vai ser muito menor, muito maior, né? Só para dar exemplos de situações que acontecem em termos de conservação, os jardins zoológicos e botânicos hoje em dia, eles têm um papel muito grande na conservação, especialmente de espécies que tiveram seu habitat destruído, né? Então, hoje em dia, nos jardins zoológicos do mundo todo, hoje existe uma rede de cooperação para que exista um fluxo gênico entre indivíduos, entre populações e subpopulações de determinadas espécies, né? Então, é feito todo um programa de intercâmbio para que animais em fase reprodutiva possam ir de um zoológico para outro, são levados de um zoológico para outro para que haja reprodução e que se mantenha uma certa variabilidade genética, né? Inclusive, existem programas. Hoje, os zoológicos já começam a trabalhar de uma forma bem diferenciada. A ideia hoje não é mais no zoológico ter a maior diversidade possível de animais, por exemplo. Não. É melhor para um zoológico ter menos animais, mas ele ter a guarda, por exemplo, de toda uma população, ou de uma boa parte de uma subpopulação de uma determinada espécie que está em risco, justamente para que ele consiga fazer esse fluxo gênico funcionar de forma melhor, entendeu? E diminua os riscos de se perder de vez aquela espécie. Então, eu estou falando aqui de espécies que estão em situação... Existem espécies hoje que simplesmente não existem mais na natureza, né? Então, os poucos indivíduos que ainda restam, eles estão em zoológicos ou em botânicos, por exemplo, né? Então, faz todo esse trabalho para tentar se manter o fluxo gênico de alguma forma para que as populações não entrem em extinção, tá? Então é isso. Só dando um spoiler aqui para vocês que estão acompanhando a aula toda, na atividade final que eu estou pensando em pedir para vocês, né, essa prova final, lá para o final da disciplina, vai ser muito importante estar com esse conceito bem assim na cabeça da interligação entre fragmentos florestais, tá? Então, tem uma olhada legal. Vale a pena dar uma olhada no capítulo do livro que fala dessa parte, né? É um capítulo só que eu recomendei lá. Eu coloquei alguns vídeos, deixa eu ver aqui, para vocês, alguns videozinhos. Tem um vídeo bem curtinho sobre efeito de borda, mas ele é bem ilustrativo assim, do que acontece, por exemplo, quando a gente constrói uma rodovia no meio de um fragmento de mata, tá? Uma rodovia cortando um fragmento de mata, mostrando então quanto o efeito de borda pode ser nocivo nesses casos, né? E eu coloquei um vídeo, o vídeo 3 lá, para vocês, que é um vídeo de um professor da Federal do Rio Grande do Norte, que trabalha com ecologia populacional. Ele mostra um exemplo de estudo de estrutura populacional, né, para uma espécie vegetal. Ele se aprofunda um pouco mais do que eu falei aqui, tá? Então não se preocupem tanto com o aprofundamento, com a parte mais técnica, com os cálculos que são feitos, mas mais entender, então, um exemplo de como que esses estudos são feitos e como que tudo isso pode ser aplicado, então, para a conservação de ambientes naturais. Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa? É uma coisa que eu fiquei curiosa na questão do coronavírus, que como ela teve uma variabilidade muito grande, a chance de extinção é menor. Como que a gente, tipo, promoveria a extinção, então, tipo, se ela está tão diversificando? Olha, a má notícia é que a gente muito provavelmente não vai extinguir o coronavírus nunca mais. Assim como outros vírus que causam doenças e que entram na nossa população, a tendência é que eles se mantenham daqui para frente, entendeu? Porque justamente a gente não consegue eliminar todas as variantes, né?
O nosso processo de produzir vacinas e tal, ele nunca vai conseguir acompanhar as variantes que vão surgindo. A tendência é que, com a imunização da população, a gente reduza o número de casos, reduza o número de indivíduos que têm o coronavírus, reduza um pouco a circulação do coronavírus, né? A gente espera reduzir muito, espera-se que reduza muito. Agora, dizer que realmente a gente vai extinguir, eu diria que é praticamente impossível. Praticamente, uma das melhores estratégias de sobrevivência hoje para espécies em geral, tá, tá associada ao Homo sapiens. Então, eu não estou falando só de espécies que podem causar problemas de saúde, né, com vírus, bactérias e tal, mas espécies que convivem bem com humanos. Então, quando uma espécie convive bem com humanos, ela tende a conviver bem, entenda, não que os humanos gostem de conviver com ela, mas, por exemplo, baratas, né? A gente tem a periplaneta, que é essa espécie de barata mais comum, barata que a gente tem em casa, que aparece nos ralos e bueiros por aí. Ela é uma espécie que se espalhou pelo mundo inteiro. Por quê? Ela se dá super bem com o que sobra da convivência com humanos. Então, é um bicho que a gente não vai conseguir extinguir nunca. Atingiu um nível populacional hoje que você pode criar aí inseticida que for, tal, aplicar em larga escala, mas sempre vai sobrar alguma variantezinha que é resistente e que vai fazer a população crescer de novo, porque ela tem alimento em abundância enquanto ela estiver próxima do ser humano. Né? Só um exemplo aqui, né? Não só uma espécie carrega, uma espécie que ocorre em grande quantidade, que tem uma população muito grande e se torna difícil que ocorra uma extinção natural dessa espécie, ela às vezes pode carregar consigo várias outras espécies que estão associadas de alguma forma e que também vão atingir essa mesma condição. Tá? Entendi, professor. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Beleza. O Lucas colocou pombas aqui. Pombas são, né? São aves que se adaptaram muito bem a viver no ambiente urbano, se espalharam pelo mundo inteiro, inclusive foram levadas mesmo pelo homem, né? E hoje estão presentes em todos os lugares, né? Várias outras aves, o pardal que a gente tem aqui no Brasil, que é um bicho mais comum em qualquer pracinha que você vá, ele foi trazido pelos portugueses lá nas caravelas no comecinho, porque eles tinham saudade dos pardais lá de Lisboa, traziam para cá, e aí os bichos hoje estão presentes em toda a cidade do Brasil e na América do Sul, em boa parte da América do Sul. Né? Então, por aí vai, né? Essa convivência, essa relação de convivência com humanos, ela acaba sendo muito favorável para várias e várias espécies. Né? E desfavorável para várias outras, né? Que não conseguem conviver bem. Né? Então, bom, é isso aí, gente.